Hoje, aproveitando o comentário de um documento que o Aparecido Bedouro me passou, eu estou aqui para responder algumas perguntas. Por que são as pessoas? A vida inteligente em um planeta torna-se amadurecida quando pela primeira vez compreende a razão da sua própria existência. Se criaturas superiores, provindas do espaço, algum dia visitarem a Terra, a primeira pergunta que farão, a fim de avaliar o nível da nossa civilização, será: eles já descobriram a evolução? Organismos vivos haviam existido sobre a Terra, sem nunca saberem por quê, por mais de 3 bilhões de anos, antes da verdade finalmente ocorresse em um deles. Seu nome era Charles Darwin. Para ser justo, outros tiveram intuições na verdade, mas foi Darwin quem, pela primeira vez, montou uma explicação coerente e convincente de por que nós existimos. Darwin nos tornou possível dar uma resposta sensata à aliança curiosa, cuja pergunta serve de título a este capítulo. Não mais temos que recorrer à superstição quando defrontamos com os problemas profundos. Há um sentido para a vida? Para que existimos? O que é o homem? Este questionamento que me foi passado é do Richard Dawkins e é do livro O Gênio Egoísta. Então, pessoal, aí aqui eu já venho com uma matéria. Pré-história, o surgimento do ser humano e os períodos pré-históricos. Um dos mais fascinantes mistérios da pré-história é o surgimento do ser humano. Até 1859, apenas livros religiosos como a Bíblia davam respostas nesse enigma. Naturalmente, uma linguagem simbólica. Nesse ano, o naturalista inglês Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que as espécies animais são capazes de modificações gradativas ou de evolução através do tempo, de modo que novas espécies possam surgir. Ele também demonstrou que as modificações são determinadas pela lei da seleção natural, segundo o qual, na acirrada competição que os seres vivos tratam pela sobrevivência, prevalece aqueles que melhor se adaptam ao meio específico em que vivem. Dessa maneira, as características que contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e transmitidas para gerações futuras. Por uma questão de justiça histórica, não se pode deixar de mencionar o que também o inglês Alfred Russel Wallace havia chegado às mesmas conclusões de Darwin, exatamente na mesma época. No entanto, por uma gentileza característica dos cavaleiros britânicos, permitiu que Darwin publicasse antes seu livro e recebesse todos os méritos da descoberta, ficando Wallace em segundo plano. Aqui o Wallace ele descobriu sobre a seleção natural através da pesquisa de pombos. Se alguém tem curiosidade para pesquisar, ele descobriu que existem várias subespécies de pombo derivados de uma espécie comum. Então, pessoal, se alguém tiver interessado em saber um pouco sobre a história de Wallace e a criação de pombos, é uma excelente história. Os primatas. A espécie do primata com características mais próximas da espécie humana em que se tem notícia é do Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. Foi sucedida pelo Australopithecus, cerca de 4 milhões de anos atrás, contemporâneo do Homo habilis, surgido há aproximadamente 2,3 milhões de anos. Há cerca de 1,5 milhão de anos, tendo predominado o gênero Homo sobre Pithecus. A experiência do Homo erectus floresceu com a postura das dimensões do cérebro, próximas do homem atual. Dessa espécie, 2 exemplares mais célebres foram aquele descoberto em 1891 por Eugênio Du Bois em Java, batizado Pithecanthropus de Java,
e que foi achado em Pequim, na China, conhecido como Sinanthropo pacnesi. Homo sapiens. O Homo sapiens, surgido entre 400 mil a 100 mil anos atrás, é um dos últimos elos da corrente da espécie humana, que todos nós pertencemos. Suas origens ainda não são totalmente explicadas. Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, Homo sapiens, evoluíram ao mesmo tempo a partir das populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se aos outros geneticamente. Aqui esse geneticamente é o DNA ancestral. Então, pessoal, fica aqui a primeira parte. E ressaltando bem que nós existimos para dar sentido às coisas. E nós criamos a nossa história e criamos os deuses. Um forte abraço e fica aí a primeira parte. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um forte abraço e até já!